Salve, salve, nação jamilqueira! Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do meu canal. Eu sou o professor Pablo Jamilque e hoje eu trago para vocês aquela aulita maravilhosa sobre o texto narrativo. Vamos entender um pouco mais a respeito dessa estrutura textual, dessa tipologia textual. Você vai acompanhar comigo, é fácil, é simples, é extremamente tranquilo. Lembrando que esta aula está na minha playlist das aulas de interpretação de textos, então espero que você já tenha assistido a primeira. Caso ainda não tenha assistido, assista lá a primeira aula, que é a diferença entre tipo textual e gênero textual. Depois já pode vir para essa aqui. Vamos trabalhar com uma tipologia textual, que é a tipologia narrativa. Enquanto isso, o Carlão vai rodar a vinheta e eu quero que você clique aqui ao lado para fazer a sua inscrição no canal. E, é claro, acompanhar as aulas que eu posto diariamente aqui. Roda a vinheta, Carlão! Vamos lá então trabalhar com o texto narrativo. Tá ali, ó, texto narrativo. Basicamente, pela definição, o que é um texto narrativo? A ideia da tipologia narrativa é sequenciar ações para que seja possível construir uma história. Então, quando eu falo de texto narrativo, estou falando de contar. Nós fazemos muito isso durante o dia. Nós contamos coisas. E a ideia do texto narrativo é justamente essa: é contar algum evento, contar alguma coisa por meio de uma sequência de eventos. O foco está em narrar, contar. Possui alguns elementos estruturantes que nós vamos estudar nesta aula. Pode haver ou não diálogos, não é necessário haver diálogo para haver uma narração. E pode haver mais de um núcleo dentro da narrativa ou não. A quantidade de núcleos diz muito sobre o tipo de desenvolvimento dessa narrativa, principalmente a que gênero textual vai pertencer essa narração. Aqui eu trouxe alguns exemplos para você. Então, olha só, temos aqui o conto, que é uma narrativa curta com poucos núcleos. A crônica, uma narrativa cotidiana, uma cena do dia a dia com um núcleo. Uma novela, uma narrativa média com vários núcleos. O romance, que é uma narrativa longa, de longo fôlego, com muitos núcleos. Um relato, que é uma narrativa curta com um núcleo individual e bem recortado no tempo. A fábula, uma narrativa curta com prosopopeia e moral. Quando eu falo prosopopeia, é o fato de que é muito comum você ter animais ou objetos dentro de uma fábula ganhando vida. E a lenda, a narrativa curta associada à origem de alguma coisa. As lendas, os mitos, né? Principalmente quando nós estamos falando aí de lendas de folclore ou a mítica, como a mitologia nórdica, a mitologia grega. Quais são os elementos de um texto narrativo? O que um texto narrativo tem que ter para chamarmos de texto narrativo? Você precisa de um narrador, que é quem conta a história. Sem narrador, você não tem uma narração. Esse é o lema. Você precisa de personagens, porque eles atuam na história. Você precisa ter o tempo, que é o lapso em que a história vai ocorrer, tá? Tem que ter o tempo. E você precisa de uma trama. A trama é a sequência de ações da história. Quando nós estamos estudando teoria literária, nós pegamos todos esses elementos e aprofundamos um monte. Então, por exemplo, trama. Você tem trama mínima ascendente, trama mínima descendente, trama mista, trama média mista. Mas isso você não tem que saber, porque você não é analista literário. Você vai pegar, por exemplo, narrador. Existem uns 30 tipos, né, de narradores, principalmente quando você pega o foco narrativo. Mas não é isso que nós temos que ver aqui, nós temos que ver a teoria elementar da narrativa, certo? Então vamos pegar aqui primeiramente o narrador. Com relação ao narrador, nós temos que pensar na perspectiva de quem narra.
O narrador pode ser observador. É aquele que meramente vê o que está acontecendo, certo? Ele pode opinar, mas ele não sabe tudo. Ele não sabe tudo. Ele é um narrador observador da situação. Narrador personagem é aquele que participa da trama. Ele participou daquilo que estava acontecendo. Pode ser o protagonista, pode ser um adjuvante, tá? Mas ele participou da narração. O narrador onisciente está fora da narração, não participou dela, mas ele sabe de tudo. Inclusive, ele pode tecer os comentários a respeito daquilo. Existe um narrador que é chamado narrador em câmera. O narrador em câmera é aquele que apenas registra para você, sem demonstrar as opiniões dele, sem participar da história, ele apenas registra aquilo que estava acontecendo e o resto fica para você, para o leitor. Lógico, aqui são 4 tipos principais de narradores que nós podemos ter numa obra. Quando você pensa no porquê de entender o tipo do narrador, você vai avaliar que tipo de narração você tem, se ele é confiável, se ele não é confiável. Por exemplo, quando você pega um livro que nem Dom Casmurro, o narrador é personagem e ele é o protagonista, mas ele não é nada confiável, porque ele é um sem vergonha, um mimado, entendeu? Então, você lê o texto desconfiando da narrativa. Saca? É isso que eu quero que você entenda. Por isso que existe uma teoria sobre o narrador. Depois, personagens. Nós temos o protagonista. Nós pensamos como agonista, a perspectiva em relação à trama, né? A agonia, agon, que é o trama, que é a trama. Protagonista é aquele que é o personagem principal. Antagonista é quem se opõe ao personagem principal, seria o inimigo, tá? O adjuvante ou coadjuvante é aquele que ajuda o protagonista. Aí existe uma classificação em relação ao comportamento do personagem. Personagem plano é aquele que se comporta da mesma forma ao longo de todo o livro. Personagem redondo é aquele que se comporta de forma distinta. Ele começa bom, fica mal, começa mal, fica bom. Ele muda o seu comportamento ao longo da narrativa. Essa é a classificação simplista de personagens, evidentemente. Depois, classificação do tempo. Você pode ter o tempo cronológico, que é aquele bem marcado, tá? Até coloca aqui, ó, marcado. Então você tem horas, minutos, dias, anos, meses, ele é bem marcado e ele geralmente segue uma linha lógica. O tempo psicológico não é marcado, tá? Ele não é marcado, ele não tem linearidade. Coloca lá, não marcado e sem regras. Livros de escritores existencialistas, por exemplo, James Joyce, Virginia Woolf, Clarice Lispector, esses livros têm muito tempo psicológico. Uma hora o protagonista está lá velho, de repente ele está adolescente, daí está criança, aí tem flashback, aí avança, aí volta. Isso é muito comum. Tá? Então, cuidado quando você estiver com o texto psicológico, porque ele não tem uma lógica de marcação temporal. E existe aquele texto chamado de texto com tempo não marcado. Ele segue o que nós chamamos de tempo da narrativa. Apenas pelos adjuntos adverbiais você vai notando o que é que ele fala. Tá? Então você não tem uma marcação clara, mas você percebe a linearidade. E aí nós temos a trama, os elementos da trama. O que é que nós temos como trama, ou enredo, ou se você preferir, em trecho? Uma apresentação em que você conhece os personagens, conhece o lugar. Eu poderia colocar também que um dos elementos da narrativa é o espaço, que pode ser aberto ou fechado. O lugar em que as ações ocorrem, né? Então você tem uma apresentação dos elementos essenciais, personagens, você vai entender um pouquinho do tempo, do local, aí depois tem o problema. O problema é aquilo que motiva a narração,
é aquilo que eu iria contar. É aquela situaçãozinha que desencadeia as ações. Depois você tem um nó, que é o problema ficando mais acirrado, até chegar a um clímax, que é o ponto máximo da narrativa. Aquele momento que você quer saber, e agora o que é que vai acontecer? E depois o desfecho. No desfecho, com a situação finalizando, não necessariamente com a situação resolvida. Se você parar para pensar, acompanhar a estrutura de uma novela é algo muito comum para você observar uma narrativa. Pega, por exemplo, uma novela qualquer da Globo. Começa lá. Se não for novela de época, tá? Se for novela tipo do cotidiano, novela contemporânea, a novela começa assim. Núcleo. Gente rica em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Basicamente é isso. Principalmente no Rio de Janeiro. E aí, personagens. Você tem o núcleo dos personagens que sofrem, gente rica. Núcleo do personagem que faz você dar risada, gente pobre, né? Porque apesar dos pesares, a Globo continua dizendo que gente pobre é engraçada, porque geralmente o núcleo engraçado tá com os pobres. Não muda nada do teatro grego, que é o mesmo esquema. Fazer piada com pobre, né? Aliás, fazendo uma digressão aqui, muito digressora, é engraçado que você pega, por exemplo, hoje, dentro do stand-up, o que você mais tem é gente fazendo piada com pobre. Pra gente pobre. Rir do pobre. Num círculo muito engraçado. Porque é o pobre que ri de pobre, o pobre que fala sobre pobre para outros pobres rirem do pobre. Ou seja, você sempre perpetua o fato de que ser pobre é uma desgraça. E que é um motivo de não ter respeito. É um motivo de você rir dele, tá? Isso é muito comum na história do mundo. Muito comum na história do mundo, tá? Bem comum. E as novelas, né, mostram isso aí. Se fosse uma novela, sei lá, da SBT, você teria um núcleo de novela mexicana ali. Aí gente rica também e gente pobre do outro lado. Por quê? Porque a pessoa pobre se apaixona pela pessoa rica e seria um amor impossível. Mas aí surge um nó. O nó é, eles se amam no mato e nasce um filho. Daí a Lucrécia rouba o filho. Isso aí é você ter uma situação... o problema é eles se amarem no mato e terem o filho. O nó é a Lucrécia roubar. O clímax, quando 20 anos depois volta o ator que não envelheceu um dia e fala, eu sou seu pai. Uma parada assim, e no desfecho a malvada fica louca. Se fosse a novela da Globo, segue também uma lógica. Gente rica que quer roubar o dinheiro de gente rica, ou quer roubar o marido da outra, uma coisa desse tipo. Muita intriga, gente falando mal, gente discutindo, dando aquele tapa mentiroso na cara do outro, explorando um pouco de sexualidade. Aí o último episódio lá, 20 anos depois de um episódio que a pessoa passa o episódio ter o karma na mão, tremendo assim, falando um monte de coisa, contando a vida inteira, aí termina com todo mundo num casamento, todo mundo na festa do ano novo, gravado em agosto, tá? Basicamente é isso que você tem uma novela, mas são os elementos da narrativa que você percebe de uma forma muito clara, né? E é isso que nós precisamos entender sobre o texto narrativo. Lembrando, o texto narrativo pode ter basicamente três tipos de discurso. Discurso direto, em que o narrador dá a voz para o personagem, né? Então, e João falou, não venha mais aqui. O discurso indireto, em que o narrador pega a voz do personagem e ele mesmo fala, né? João disse que Pedro não viesse mais ali. Perfeito? E o chamado discurso indireto livre, em que essas coisas se misturam. E João dizia durante aquele momento, daí o cara nem coloca parágrafo, travessão, ele já mete ali entre aspas ou direto ao lado ali, ó, não venha nunca mais aqui. E não sei por que ele falava isso. Ele não separa para você, por isso ele é indireto e livre. Há uma transição entre as falas. Beleza? Entendeu o que é texto narrativo? Espero que você tenha curtido essa aula e que você vai deixar um like, o comentário que vai compartilhar o vídeo. Quer aprender mais? Vem para o meu curso de língua portuguesa, www.pablojamico.com.br. Lá no meu site você tem mais de 80 cursos distintos para concursos, para Enem,
para provas específicas, cursos de questões. Aqui o Método Jamil, que é um curso de língua portuguesa, curso de redação oficial. Vai para o site e garanta o seu curso agora. E até o nosso próximo vídeo. Força, guerreiro!